Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a energia de ligação do núcleo e o que isso tem a ver com a fissão nuclear. Mas antes, lembrando que recordar é viver, anote o que nós já sabemos. Nós temos evidências de que o núcleo existe, né? Nós discutimos como se deu o processo para se encontrar, para se conhecer o núcleo. E uma ideia sobre o tamanho dele, mas mais especificamente, nós depois discutimos como medir o raio do núcleo e descobrimos que ele é da ordem de 10 a menos 15 do metro ou 5 ordens de grandeza menor do que o raio de um átomo típico. Depois nós discutimos sobre como medir a massa dos núcleos e fizemos isso através das medidas de massa do átomo, como o método de espectroscopia de massa e também o método do balanço energético de reações nucleares. E depois disso, uma vez que sabemos a massa dos núcleos e o raio, do raio nós podemos encontrar o volume e da massa e do volume nós encontramos a densidade nuclear. Discutimos sobre esse tópico e, inclusive, podemos discutir sobre a densidade de estrelas de nêutrons e, consequentemente, fazer uma medida sobre o tamanho, sobre o raio de uma estrela de nêutrons. E agora, né, o que mais podemos investigar a respeito dos núcleos? O que mais nós queremos saber? Uma quantidade que é de extrema importância para entender processos como de fissão e de fusão nuclear é a energia de ligação do núcleo. E é o que nós faremos agora. E vamos explicar esse tópico usando um exemplo. Compare a massa do átomo de hélio 4 com a massa de seus constituintes. Nós temos aqui uma tabela onde esses valores foram obtidos seja pelo método de espectroscopia de massa atômica, seja pelo método do balanço energético de reações nucleares. Então nós encontramos esses valores de massa em unidades de massa atômica. Se você compara a massa do hélio 4, desse isótopo do hélio, que tem Z igual a 2, né, por isso é o hélio, e tem outros 2 nêutrons no seu núcleo, por isso ele é o isótopo 4. Então, se você compara a massa dele, que é 4,0026033, em unidades de massa atômica, com a massa de seus constituintes. Qual é a massa de seus constituintes? Ou melhor, a soma dessas massas. Vai ser 2 vezes a massa do átomo de hidrogênio, que se encontra aqui, 1,0078252, em unidades de U, mais 2 vezes a massa do nêutron, que está aqui, esse valor. Quando você soma isso, você encontra 4,0329812U. E note que, tanto nesse caso quanto nesse caso, né, nós temos incluídas nessas massas os 2 nêutrons, a massa dos 2 nêutrons, dos 2 elétrons, desculpa. Né? Aqui eu tenho 2 elétrons e aqui eu também tenho um elétron em cada átomo de hidrogênio. Ou seja, nesse sistema eu tenho 2 elétrons. Ou seja, a diferença de massa que nós vemos nesses 2 sistemas não é devido à massa dos elétrons. Nós podemos ver que esse sistema, né, a soma das massas dos constituintes do hélio 4, né, tem um valor maior do que a massa do hélio 4. Esse ponto é crucial. E nós vamos chamar essa diferença de massa de ΔM. Né? Faremos então essa quantidade menos a massa do hélio 4. Né? Esse valor menos esse valor, e encontramos o valor de 0,03779 em unidades de U. E esse valor é a manifestação da energia de ligação do núcleo de hélio 4.
Essa diferença em termos da massa é a manifestação da energia de ligação do núcleo, como veremos em instantes. E observe o seguinte, para qualquer átomo, isso não é específico para o átomo de hélio 4, não, para qualquer átomo, a massa do átomo é sempre menor do que a soma das massas de seus constituintes. E essa diferença, né, é ΔM e se chama defeito de massa. Se denomina defeito de massa essa diferença que aqui apresentamos. Muito bem, agora considere o seguinte, quando um sistema formado por nucleons, o que é nucleon? São prótons e nêutrons, né? Então um sistema formado por nucleons dispersos e livres, eles não estão formando um núcleo, são nucleons que estão dispersos e livres. Quando esse sistema evolui no sentido de formar um núcleo, a energia total do sistema precisa decrescer de uma certa quantidade que denominaremos ΔE. E essa é a energia de ligação do núcleo. A lógica pode ser melhor compreendida no sentido contrário. Quando eu tenho um núcleo e eu forneço uma certa energia ΔI para ele, eu consigo fazer com que esse sistema seja degradado, né? Eu consigo decompor esse núcleo nos seus constituintes que aí ficariam dispersos e livres. Eu preciso fornecer energia a um núcleo para fazer com que haja uma dissociação, para que esses nucleons se desliguem desse sistema e fiquem livres. Ou, tal como escrito aqui, se eu tenho um sistema formado por nucleons livres e dispersos, quando você forma um núcleo, né, a energia total ela precisa diminuir de uma certa quantidade, que é exatamente a energia de ligação do núcleo. E essa quantidade ΔM com a quantidade ΔE, elas estão relacionadas. Estão relacionadas pela relação de energia de repouso da teoria da relatividade especial. Né? Esse ΔM multiplicado por c ao quadrado me dá aqui um valor de energia. Né? É a energia associada a essa diferença de massa. Para o hélio 4, nós encontramos que o ΔM tem esse valor. Isso está em unidades de massa atômica. Agora, se eu multiplicar isso por uma unidade de massa atômica equivale a 931,5 MeV por C quadrado, né? Ou seja, essa quantidade aqui que eu estou mostrando é 1. Simplesmente eu estou fazendo a conversão de U para MeV por C quadrado. Né? Se eu fizer isso, esse U corta com esse U e eu vou ter uma resposta em MeV por C quadrado, que te resulta em 28,3 MeV por C quadrado. E essa unidade é uma unidade de massa. É uma unidade muito conveniente de massa. Aqui você tem energia que, MeV por C quadrado, quando você substitui aqui, o C quadrado corta com C quadrado e vai sobrar apenas a unidade de energia, que é exatamente o que eu tenho desse outro lado. Ou seja, fica muito fácil encontrar o ΔE utilizando esse fator de conversão para duas unidades diferentes de massa. Veja que não utilizamos o quilograma, né? Utilizamos unidade de massa atômica e agora MeV por C quadrado. E aí eu encontro facilmente, diretamente, que essa diferença de energia, o ΔE, associada a essa diferença de massa, é 28,3 MeV. Essa é a energia de ligação do hélio 4. O que isso significa? Significa que, se eu fornecer 28,3 MeV para o núcleo de hélio 4, eu consigo desligar os seus nucleons e eles ficarão então livres, dispersos. Ou o contrário, se eu tiver um sistema formado por 4 nucleons, 2 prótons e 2 nêutrons e a gente conseguir de alguma forma fazer esse sistema formar um núcleo, a energia total vai diminuir de 28,3 MeV, que é exatamente então a energia de ligação. Muito bem, como explicar fisicamente isso? Veja, cada nucleon que está ligado no núcleo, né,
ele está ligado por um potencial atrativo. Né? Então pensa no hélio 4. Eu tenho um dos 4 nucleons, ele sente a interação com os demais, com os outros 3, de uma forma que esse potencial é um potencial atrativo. Ele se encontra num poço de potencial tal como esse apresentado aqui, onde a largura do poço é a distribuição, é o raio da distribuição de massa do núcleo, que já discutimos. E, necessariamente, para ele ficar aprisionado, ele tem que ter uma energia menor do que essa energia que arbitramos como sendo zero, que é quando o nucleon não mais sente a interação com os outros nucleons. Então ele tem que ter uma energia negativa, aqui o E é positivo, por isso a gente explicita o sinal negativo, né, para deixar bem claro que temos uma energia negativa. Claro, uma energia potencial, né, a energia do sistema incluindo a energia potencial. Então cada nucleon ele está ligado no núcleo por um potencial atrativo e precisa necessariamente ter uma energia negativa. Né? A energia tem que ser menor do que zero para que ele fique aprisionado. Quando ele ganha uma certa energia, então ele pode se dissociar do núcleo. A energia, portanto, necessária para remover o nucleon do núcleo, transformando esse nucleon em um nucleon livre, né, de energia cinética zero, nula ou desprezível no R igual a tendendo a infinito, essa energia necessária será o módulo desse E, né, será exatamente o E. Se ganhar um pouco mais de energia, ele vai ter energia cinética ou vai emitir essa energia cinética de alguma outra forma. Então vejamos de novo o exemplo do hélio 4. A energia de ligação nós encontramos que é 28,3 MeV. ΔE é 28,3 MeV. A energia de ligação média por nucleon é obtida quando dividirmos essa quantidade pelo número de nucleons que esse isótopo, que esse núcleo tem. Nesse caso, ele tem 4 nucleons, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons, formando 4 nucleons. Então, para eu encontrar essa quantidade, que vou mostrar adiante, que é uma quantidade muito importante para a física nuclear, eu vou pegar a energia de ligação total e dividir pelo número de nucleons, que é o número A. Né? A é igual a 4 para esse caso, porque ele tem 4 nucleons. Quando eu faço essa conta, 28,3 por 4 me dá 7,07 MeV. Isso significa que a energia de ligação média por nucleon do hélio 4 é 7,07 MeV. Uma das características mais importantes do núcleo é a sua energia de ligação média por nucleon. Essa quantidade. Essa quantidade é muito importante, é muito útil para compreender importantes aspectos da física nuclear, de processos nucleares. Aqui você vê um gráfico onde nós temos essa quantidade, ΔE por A, energia de ligação média por nucleon, versus o número de massa, A. E note o seguinte, que ΔE por A, ele aumenta rapidamente com o aumento de A. Quando você parte aqui do deutério, né, que é o hidrogênio com um nêutron, você tem o deutério e a energia de ligação média dele está aqui por nucleon, né, e quando você aumenta um pouco A, essa quantidade aumenta rapidamente. Mas logo ela fica praticamente constante. Não estou dizendo que ela fica constante, aqui eu tenho uma física importante por trás desse decréscimo que vamos discutir mais adiante. Mas ele é praticamente constante no valor de 8 MeV. Mais essas duas observações. O máximo dessa distribuição de ΔE por A ocorre aqui para o A aproximadamente 60, que é o valor de ΔE por A igual a 8,7 MeV. É o máximo que você observa desse gráfico. E ocorre, após esse valor, um decréscimo suave até aproximadamente 7,6 MeV, né, para o A igual a 240. Note que é possível determinar
todos esses valores a partir das massas que foram medidas para os diferentes núcleos, para os diferentes átomos e núcleos. Né? Aquele valor do hélio que nós encontramos, o ΔI por A do hélio de 7,07, está aqui, né, do hélio 4. Pois bem, agora veja o seguinte. Fissão nuclear. O que ocorre na fissão nuclear? Só um detalhe a mais. Você observa que ocorre esse decréscimo, né? Por que ocorre esse decréscimo? Nós vemos que essa quantidade ΔI por A é uma quantidade praticamente constante. Ou seja, à medida que eu aumento o número A, à medida que eu aumento o meu núcleo, colocando mais nêutrons e prótons, mais nucleons, né, a energia de ligação média por nucleon é praticamente a mesma. Ela não aumenta um nucleon de determinado núcleo quando você aumenta um outro nucleon, e passando, portanto, para um valor maior nesse gráfico, à direita, esse nucleon não vai ter uma energia de ligação maior do que ele tinha antes. Ele vai ter aproximadamente o mesmo. Né? Ele não sente a presença de muitos outros nucleons, ele sente a presença de alguns nucleons e por isso ele tem um valor praticamente constante de 8 MeV. E por que ocorre esse leve decréscimo? Ocorre esse decréscimo porque quando você aumenta muito o número de A, você tem muitos prótons dentro do núcleo, formando aquele núcleo. E claro, o potencial que estamos discutindo aqui é um potencial atrativo, que leva a essas energias de ligação que nós estamos aqui mostrando. É devido à força forte que existe no núcleo. Mas quando você coloca muitos prótons, você tem uma repulsão eletromagnética, você tem uma repulsão coulombiana, devido à carga elétrica positiva dos prótons. E com isso, é mais fácil você dissociar um nucleon desse núcleo, ou melhor, é mais fácil dissociar esse núcleo como um todo por conta da repulsão coulombiana, que ela é menor, muito menor do que a atração devido à força forte, porém aqui ela vai se tornando cada vez mais significativa e por isso diminui a energia de ligação devido àquele potencial atrativo da força forte. Muito bem, isso é importante para entender esse processo da fissão nuclear. A fissão nuclear é um processo no qual um núcleo de A elevado, como o urânio 238, por exemplo. Né? Então você tem o urânio 238, que está aproximadamente aqui, ele se fragmenta em dois núcleos de A intermediário, de A com um valor menor. E por que isso ocorre? Né? Porque esses últimos são mais estáveis. Quanto mais elevado é a energia de ligação por nucleon, mais estável é aquele núcleo. Então ele sai de uma situação aqui e vai para uma situação em que essa quantidade é maior. Ou seja, quanto maior a energia de ligação por nucleon, mais estável é o núcleo. Esses seriam, portanto, de acordo apenas com esse argumento, com essa grandeza, esse conceito de energia de ligação por nucleon, você concluiria então que esses são os átomos mais estáveis. A questão de estabilidade depende também de outros argumentos. E quanto à fusão nuclear? A fusão nuclear é um processo onde dois ou mais núcleos de A bastante baixo, por aqui, né, se combinam para formar um núcleo de A maior. Né, quando esses caras se juntam, né, se combinam para formar um maior. Ou seja, eles saem de uma energia de ligação mais baixa, por nucleon, né, mais baixa, para um estado de energia de ligação por nucleon mais alto. Né? É esse o processo que ocorre, buscando uma estabilidade. Agora veja, vamos exercitar esse raciocínio estimando a diferença entre duas quantidades. A energia de ligação de um núcleo de urânio 238. Então vamos calcular, tal como fizemos para o hélio 4, vamos calcular a energia de ligação do urânio 238. Porém, vamos fazer isso de uma outra forma, utilizando esse conceito da energia de ligação média por nucleon. Então vamos fazer a diferença dessa quantidade que eu acabei de mencionar com outra quantidade, que é a soma das energias de ligação de dois núcleos produzidos pela sua fissão, pela fissão do urânio,
mas uma fissão simétrica. Eu vou usar esse gráfico para extrair algumas informações que me permitirão calcular a energia de ligação. Primeiro, do urânio 238. Eu tenho que a energia de ligação média por nucleon para um núcleo de número de massa 238, aproximadamente aqui, é 7,6 MeV. Pois bem, e como faço para encontrar a energia de ligação? Bom, se esse valor é a energia de ligação dividido por A, então eu vou passar o A para o outro lado, que é 238, né? Vou passar o A para o outro lado e multiplicar essas duas quantidades. E isso me resulta numa energia de ligação de 1810 MeV. Ou seja, usando essa grandeza me facilita muito em como calcular a energia de ligação de um determinado núcleo. Pois bem, e quanto aos núcleos produzidos simetricamente? Ou seja, eles vão ter um número A, que é 238 dividido por 2, 119, dessa ordem do 119 aqui, né? Mais ou menos aqui, aproximadamente aqui. Então, a energia de ligação média por nucleon para o núcleo de número de massa 238 por 2, 119, é 8,5 MeV, ou seja, a energia de ligação média por nucleon está por aqui, 8,5 MeV. E qual é a energia de ligação, ou melhor, a soma das energias de ligação dos dois núcleos produzidos? Vai ser 119, né, vezes a energia de ligação média por nucleon, vezes 2, porque eu tenho dois núcleos desse tipo. E isso te resulta em 2020 MeV. Veja a diferença, né? Veja a diferença na energia de ligação. Agora note, o produto da fissão tem uma energia de ligação maior pelo valor de 210 MeV. Né? Esse valor aqui somado a 210 dá isso. Então o estado final ele é mais estável do que o estado inicial. Ele tem uma energia de ligação maior. Para eu quebrar esses núcleos, eu preciso de muito mais energia, eu preciso de 210 MeV mais energia do que para quebrar um núcleo de urânio 238. Quando a energia de ligação total aumenta desse valor, devido à fissão que ocorreu, esse valor, então não é que a energia aumentou, né? A energia de ligação do seu sistema aumentou quando ocorreu a fissão do estado inicial para o estado final. Esse valor de energia é liberado, né? Ele é liberado, principalmente na forma de energia cinética dos dois núcleos produzidos. A energia de ligação aumentou, o que isso significa? Significa que ele ficou mais estável. Para eu quebrar aquele núcleo ou aqueles dois núcleos mais estáveis, eu preciso fornecer muito mais energia. Ou seja, houve uma redução da energia interna. Né? Por isso que a massa teve essa diferença. E essa liberação de energia é liberado na forma de energia, principalmente na forma de energia cinética dos dois núcleos produzidos. Né? Os dois núcleos produzidos vão ter energia cinética maior. Tá? Então a energia de ligação deles aumentou, e aí eu vou ter uma liberação de energia cinética desses núcleos produzidos.